Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, então, ainda em banco de dados, nós já fizemos as etapas de inserção, né? Já fizemos a etapa de inserção, já fizemos a etapa de busca, né? Que é utilizando o Select, fizemos a etapa de consultas dentro de base de dados. Só que nós fizemos até agora foi utilizando uma tabela só. A gente sabe que o banco de dados relacional ele permite que permite que a gente utilize uma base de dados com uma tabela, né, no mínimo de uma tabela ou várias outras tabelas, e essas tabelas podem ser relacionadas. Então, para que a gente faça isso, eu vou criar, né, eu vou adicionar novas tabelas dentro da nossa base de dados, tá? Só que antes eu vou passar por uma pequena introdução à ideia de relacionamentos. Aí um pouquinho também sobre normalização. Claro que o objetivo geral não é esse, mas é interessante que vocês façam seguindo a ideia de normalização e de relacionamentos baseado em cardinalidade, tá? Então, para isso nós vamos utilizar o nosso BR modelo só para que a gente entenda como é que funciona, tá? Então nós já temos uma entidade, tá? Essa entidade nós chamamos ela de hospital, tá? Hospital. Na nossa entidade hospital nós já temos alguns elementos, né? é, Alguns atributos. Então, o que nós precisamos adicionar? Tá? Nós vamos adicionar uma entidadezinha chamada tipo, que é o tipo que o hospital recebe. Né? Eu posso ter, por exemplo, eu posso ter o tipo, o tipo do hospital. Né? Ele pode ser um hospital público, ele pode ser um hospital privado, ele pode ser um hospital militar, né? Ele pode ser um hospital, é, como é que eu vou dizer, um hospital público estadual, um hospital público municipal, enfim, né? Pode ser um hospital público federal. Então ele pode assumir vários tipos, né? Esse mesmo hospital que eu tenho aqui, ele pode assumir vários tipos dentro de uma outra entidade, tá? Eu poderia, por exemplo, fazer o que? Eu poderia simplesmente fazer o seguinte: eu vou criar os atributos, digamos que os que eu já tenho lá, né? Seria o nosso nome hospital. Eu já tenho lá nome hospital. Eu já tenho um atributozinho chamado descrição hospital. Hospital. Eu tenho também um chamado conceito hospital. Conceito hospital. Tá? Então, nossa entidade ela já tem esses elementos e tem um atributo chave primária chamado ID hospital. Tá? Então, a nossa ideia de um Ctrl O aqui para ele organizar. A nossa ideia de entidade, por enquanto, é essa. Nós temos uma entidade que ela tem o ID hospital, ela tem um nome hospital, descrição hospital e conceito hospital, certo? E esses atributos eles levam alguns tipos, por exemplo, aqui ele tem o integer, né, e os outros são todos varchar. Isso aqui é interessante por quê? Tá? Para quando eu for inserir os outros elementos. Quando a gente cria uma determinada entidade, como eu já mostrei para vocês, as entidades elas não são criadas só no que eu penso em fazer, né? Elas são criadas baseadas numa especificação e essa especificação a gente está seguindo ela, se não me engano, desde a segunda aula. Tá? Então a gente seguiu uma especificação, essa especificação nós chegamos em uma determinada entidade, né? E depois nós definimos os atributos. Os atributos também eles não são definidos só porque eu acho que eles devem ser assim, né? Então, dentro de uma entidade, eu preciso que ela tenha um atributo-chave primária, né? E eu preciso que tenha os outros atributos. Nós utilizamos uma entidade só
porque nós iríamos entender como é que funcionam as buscas no SQL e tal. Só que nós chegamos numa etapa onde eu tenho como fazer busca também dentro de várias outras tabelas, então é preciso que eu entenda como que eu vou fazer essa busca e por que que essas tabelas precisam se relacionar. Então, lá no nosso outro slide, nós havíamos falado que eu tenho lá algumas outras entidades que eu posso incluir. Por exemplo, eu poderia, ao invés de colocar o hospital aqui como entidade, né, eu posso pensar o seguinte: olha, eu quero que ele seja um atributo de hospital, né, já que o hospital ele tem um tipo, né, então eu posso colocar aqui, ó, tipo hospital, né. Eu posso dizer também, como eu tenho um usuário, né, que vai utilizar esse meu hospital, eu posso colocar aqui também um nomezinho chamado usuário hospital, tá? Posso colocar aqui também um nomezinho que eu chamo de usuário hospital, certo? Mas, o que que pode acontecer aqui? Digamos que eu queira adicionar o usuário e um tipo de hospital. Tá? Por quê? Porque o hospital ele vai ter um usuário que vai utilizar ele e vai fazer uma determinada avaliação. Como que isso funciona? Né? Dentro da, dentro da ideia de modelo, de projeto de banco de dados, eu tenho o que a gente chama de normalização. Tá? Eu vou fazer uma observaçãozinha aqui. Eu vou adicionar um texto. Na normalização, ela definido por Code, né? Lá em 1970, ele definiu três tipos que chamou de forma normal. Tá? Chamam de formas normais. Tá? Então, a primeira forma normal ela diz o seguinte, que todos os atributos da entidade, tá? Todos os atributos da entidade precisam ser atômicos, tá? O que que significa isso? Eu não posso ter um atributo que dê a ideia de duplicidade, tá? Eu não posso ter um atributo que dê a ideia de duplicidade, ou seja, um atributo que não o atributo ele não pode ser um atributo vetorizado, tá? Ou multivalorado. O que que significa isso? Tá? Significa dizer que o meu atributo, né, dentro da minha entidade, ele não pode ter ideia de duplicidade. Tá? Por exemplo, nós temos aqui, deixa eu colocar um pronto aqui, tá? Nós temos o seguinte, ó, eu tenho aqui ID hospital, tá? Ele não dá ideia de duplicidade, tá? Porque o hospital ele precisa ter um ID, tá? Eu tenho o nome hospital, ele não dá ideia de duplicidade porque o hospital ele vai ter um nome, tá? A descrição hospital, né, ele precisa ter uma descrição também. Eu preciso dizer, olha, esse hospital está existe desde 1900 e tanto, é, tem uma história, enfim, ele tem uma descrição, tá? Ou seja, o ID, né, ele é atômico, tá? Por quê? Porque ele não pode ser dividido. Eu vou ter um ID para identificar o hospital, eu vou ter um nome para identificar o hospital e eu terei uma descrição para identificar esse meu hospital. Tá? Então, todos esses meus atributos aqui, por enquanto, eles são atômicos. Tá? Ele não dá ideia de duplicidade. Quando eu venho para conceito, né, por exemplo, o conceito ele já é um pouquinho diferente. Tá? O conceito ele dá a ideia de duplicidade. Em que sentido? Tá? Porque em um determinado momento o meu hospital ele pode ser um hospital bom, ele pode ser um hospital excelente, ele pode ser um hospital muito bom, ele pode ser um hospital regular. Então notem que para essa ideia de conceito aqui, eu posso ter, né, eu posso ter vários valores, tá? Então quando eu tenho ideia de duplicidade, eu quero dizer ou que o meu elemento é vetorizado, ou seja, quando a gente fala em vetorizado, dá aquela ideia que a gente tinha utilizado lá em Python, onde eu tinha onde eu tinha um determinado vetor, né, ou uma determinada lista de elementos. Então,
quando eu tenho essa ideia de lista, né, por exemplo, o conceito, ele pode ter um conceito bom, um conceito excelente, tá? Eu estou dizendo que ele é um atributo não atômico. Quando eu tenho um atributo que ele não é atômico dentro de uma entidade, tá? A normalização, ela diz assim, a primeira forma normal, ela diz que eu tenho que criar uma entidade, tá? Que receba esse nome. Então, esse atributo meu conceito, ele passa a ser uma entidade. Tá? E da mesma forma, toda entidade ela precisa ter um atributo, ela precisa ter um atributo chave primária, e nós vamos chamar ela de ID conceito. Tá? Então, a primeira ideia é essa. Eu tenho que verificar se todos os atributos todos os atributos da minha entidade, elas são atributos chaves ou não. Mas notem que eu preciso que o hospital ele tenha um conceito, porque ele vai ser recebido aqui, tá? Mas isso aqui nós vamos ver mais à frente. Por enquanto eu vou eliminar esse aqui, tá? E nós vamos deixar para utilizar isso no relacionamento e vocês vão entender melhor ainda. Tá? Então, na primeira forma normal, eu tenho que verificar se todos os meus atributos são atômicos. Eu vi que o ID é atômico, a descrição é atômica, o nome do hospital é atômico, tá? Porque ele vai ter só um nome. Tá? Se o hospital mudar de nome, ele vai mudar, mas ele vai continuar com um nome só. Né? Ele não tem dois nomes. Já aqui, o tipo de hospital. O tipo de hospital, em determinada situação, é o mesmo caso de conceito. O tipo, ele pode ser do tipo público, ele pode ser do tipo privado, ele pode ser do tipo público municipal, público federal, né, público militar, público de campanha, enfim, qualquer tipo de hospital. Então, ele cai na mesma ideia. Ele é ele tem um atributo que lhe dá a ideia de duplicidade. Né? Então, quando eu tenho atributos que dão essa ideia de duplicidade, ele sai também de atributo, né? E passa a ser uma entidade. Então, eu terei uma entidade chamada tipo. E tipo, da mesma forma, vai receber um atributo chave primário, um atributo identificador, e eu vou chamar ele de ID tipo. Tá? Eu espero que esteja ficando claro o que nós estamos fazendo aqui. Tá? Então, a primeira forma normal nós verificamos aqui, né? E aqui nós vamos verificar também o seguinte, olha, eu tenho o usuário hospital, ele cai na mesma ideia, né? O hospital, ele não tem só um usuário, tá? Ele tem vários usuários. Então, ele pode ter o usuário Rogério, pode ter o usuário Felipe, Elma, vários outros usuários. E quando eu não posso armazenar esses usuários dentro de uma só linha, né, uma só linha de registro, então eu preciso também, né, que isso aqui se transforme em uma entidade, ou seja, ele não é um atributo atômico. Então eu vou tirar e vou criar uma entidade chamada usuário. Tá? Vou tirar uma entidade usuário, vou eliminar ela aqui, tá? E eu fiquei na minha entidade, né? Vou dar um Ctrl A para organizar. Eu fiquei com esses valores aqui. Eu tenho hospital, aqui eu vou adicionar um atributo identificador e vou chamar ele de ID usuário. Tá? Notem o seguinte, ó, porque o usuário, eles são entidades, o tipo é entidade, o conceito é entidade. Então, eu não posso deixar eles aqui como sendo atributos. Mas como que eu sei disso? Eu sei através da utilização da primeira forma normal. Tá? Então, a normalização ela tem três formas normais, onde a primeira ela faz isso, né, ela verifica a atomicidade. A segunda, para que ela esteja na segunda forma normal, então eu vou marcar aqui, para que ela esteja na segunda forma normal, né, ela precisa, né, eu vou botar aqui 2FN. Tá? Para que ela esteja na segunda forma normal, ela precisa estar na primeira forma normal. Na primeira forma normal. Tá? A segunda forma normal, ela se aplica em entidades que
possuem chave primária composta. Ela se aplica nas entidades que têm chave primária composta. E o que ela faz? Tá? Ela analisa, tá, a dependência funcional entre os atributos não chave com a totalidade dos atributos, né, no caso do chave composta, dos atributos chave primária. Tá? O que seria isso? Eu estou dizendo o seguinte, a segunda forma normal, deixa eu colocar direito aqui. Segunda forma normal, tá? A segunda forma normal para que eu possa colocar alguma coisa na segunda forma normal, ela precisa estar na primeira forma normal, tá? O que se faz, tá? Se aplica em entidades que possuem chave primária composta, tá? E o que a gente precisa fazer ainda é analisar, né? Ou o que ela faz? Ela analisa a dependência funcional entre os atributos não chave com a totalidade dos atributos chave. Ou seja, os atributos que eu tenho, né, e eu vou definir agora, no nosso caso aqui, tá o conceito. Por exemplo, o conceito eu posso ter um atributo id conceito e o nome conceito. No nosso caso, nós estamos utilizando poucos atributos, tá? Nós estamos utilizando poucos atributos proposital, justamente porque nós vamos precisar inserir dados e isso pode se tornar um processo demorado, tá? Aqui no tipo, nós vamos utilizar mais um atributo, tá? Que também vai ser o nome do tipo. Tá? Vai ser o nome do meu tipo. Tá? Opa, aqui eu coloquei errado. Aqui não é ID usuário, aqui é o usuário. Usuário. ID usuário. Tá? Então aqui eu tenho ID usuário e eu vou colocar isso um pouquinho separado. E aqui em ID usuário eu vou colocar mais um atributo. E vou chamar esse meu atributo aqui de nome usuário. Usuário. Tá? Então, a ideia é a seguinte, quando eu trabalho com normalização, né, a primeira forma normal eu verifico se todas as minhas entidades, deixa eu editar aqui, ficou errado, né? Todos os atributos da minha entidade, tá? Precisam, tá? Todos os atributos da minha entidade precisam ser atômicos, ou seja, não pode dar ideia de duplicidade, vírgula, ou seja, tá? Não podem conter duplicidade, nem valor vetorizado, nem multivalorado. Tá? Na segunda forma normal, né, para que ele venha para a segunda forma normal, tá? Ele precisa estar
Então, vou colocar aqui precisa estar na primeira forma normal, tá? Quando que eu aplico a segunda forma normal, tá? Ele se aplica se a entidade que possui chave primária composta, tá? Se aplica a entidades que possuem chave primária composta. E o que ele faz? Ele analisa a dependência funcional entre os atributos não chave com a totalidade dos atributos chave primária composta. Tá? Então eu só tenho chave primária composta em uma determinada situação onde eu utilizo dois atributos para identificar uma determinada entidade. Tá? No nosso caso aqui eu não tenho chave primária composta, então eu não vou ter problema para colocar a segunda forma normal. Mas é interessante que vocês saibam que existe isso. Tá? E a terceira forma normal, né, para colocar a terceira forma normal, eu preciso, né, para entrar na terceira forma normal, vou colocar aqui forma normal, tá? A entidade ela precisa estar na segunda forma normal. Precisa estar na segunda forma normal, tá? Ponto e vírgula. E ela se aplica, tá, justamente nas entidades que têm chave primária composta, tá? E o que que ela analisa? Ela analisa, tá, a terceira forma normal, ela analisa a dependência funcional entre atributos não chaves, tá? O que que significa isso? Cada atributo ele tem que ser independente, tá? Cada atributo que eu tenho, né, cada atributo não chave precisa ser independente, tá? Ou seja, ele não pode depender de outro atributo não chave, tá? Então, as formas normais, né, de forma resumida que nós estamos fazendo aqui, as formas normais ela trabalha da seguinte maneira, tá? A primeira forma normal, ela verifica se os atributos eles são atômicos, que foi o que nós fizemos, e quando eu acho que o atributo ele não é um atributo atômico, eu simplesmente transformo ele em uma outra entidade, tá? A segunda forma normal ela é aplicada em cima de entidades que, né, estejam na primeira forma normal, que é o nosso caso aqui, tá? Mas ela se aplica em entidades que possuem chave primária composta. No nosso caso, nós não temos nenhuma. A nossa chave primária, ela é uma chave primária artificial única, tá? Ou seja, é o ID, cada entidade tem o ID aqui. Então, ela não se aplica e isso quer dizer que ela está na segunda forma normal. Ou seja, como ela se aplica só em entidades que possuem chave primária composta, ela vai verificar o quê? Se a minha entidade tem um atributo não chave, né, se ele é totalmente dependente do atributo chave. Tá? Se nós fôssemos comparar aqui, olha, o meu atributo nome conceito, ele é totalmente dependente de ID conceito. Tá? O meu nome tipo, ele é totalmente dependente de ID tipo. O meu nome usuário é totalmente dependente de ID usuário, da minha entidade usuário. Tá? Se ele fosse uma entidade com chave primária composta, esse meu atributo aqui, ele teria que ser, né, totalmente dependente dos dois atributos não chave que eu tenho aqui. Caso ele não fosse dependente, ele criaria uma nova entidade. Tá? Na terceira forma normal, o que, que é avaliado? Né? Ele avalia, se os atributos eles têm dependência entre eles. Por exemplo, no nosso caso aqui, nós só temos um atributo para cada. Né? Então, nessa situação aqui, eu não tenho como fazer comparação. Mas aqui eu tenho dois atributos nessa entidade. Tá? O que a terceira forma normal ela verifica é justamente o que? É se esses dois atributos aqui, eles são totalmente independentes. Tá? Eles têm que ser totalmente independentes um do outro. Por exemplo, a descrição hospital, ela depende do nome de hospital? Não. Tá? A descrição do hospital, ele não tem nada a ver com o nome de hospital.
Tá? Então quer dizer que nesse formato aqui a gente estaria com ela normalizada. Tá? Eu vou interromper esse vídeo aqui para não ficar um vídeo tão grande e depois nós damos continuidade a isso aqui. Tá? Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.